As mulheres viúvas, essas não tinham poder de pensar. Olha como essas conquistas nossas, não é que eu concorde com isso não, mas a legislação naquela época dizia isso pra gente: vocês ou não podem votar, ou só pode votar quem é casada e quem tem na família recursos financeiros. Isso significa pensar uma sociedade que é dividida em classes e uma sociedade que é desigual entre homens e mulheres. Então, à medida que a gente vem lá das socialistas, o Brasil começa a discutir, as mulheres se organizam para discutir o movimento sufragista, o direito ao voto. As mulheres na década de 70 no Brasil vão para a rua e discutem e denunciam a violência doméstica sofrida dentro de casa, por seus parceiros, por seus maridos, por seus namorados, e que doméstica é o espaço que é considerado espaço privado, que ninguém deve meter colher. As mulheres disseram: não, isso não pode acontecer desse jeito. Nós queremos políticas públicas, um governo, um Estado capaz de pensar a vida das mulheres de uma outra forma, capaz de enfrentar a violência e as desigualdades apontadas pela Luizinha de um outro jeito, capaz de assegurar que nós, mulheres, possamos ter autonomia e o direito de sonhar com várias coisas para a nossa vida. A gente pode sonhar em querer ter filhos numa determinada idade da vida, escolher quantos filhos pode ter, querer ter. A gente pode sonhar em ter uma profissão, ser autônoma, ter uma relação de igualdade dentro de casa e fora de casa no mercado de trabalho. Isto é uma construção autônoma, mas para isso a gente tem que ter as mesmas oportunidades que sempre foram dadas para os homens, a partir desse pensamento da sociedade que sempre colocou os homens com um papel de maior poder na sociedade do que tem as mulheres. Então, qual é a ideia? Como é que essa história do movimento tem a ver com o que eu vim falar aqui, que são as políticas públicas do governo federal? É que à medida que as mulheres se organizam, as mulheres começam a elaborar propostas de políticas públicas. Se hoje a gente tem um Programa Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, o PNAISM, que a gente sempre chama, é porque as mulheres do movimento de saúde, as mulheres das comunidades, pensaram aquilo que era importante ter na saúde do ponto de vista das mulheres. E que a gente tem que ser atendida na saúde, não só porque a gente quer ser mãe, mas quando a gente é adolescente, quando a gente entra na menopausa, quando a gente, em todas as fases da nossa vida. Porque a gente é mulher negra, que daí tem diferenças também na questão da saúde, porque a gente é uma mulher lésbica, daí tem que pensar também a questão da sexualidade, como é que isso afeta a vida sexual das mulheres, porque nós somos mulheres com deficiência e, portanto, a saúde tem que ser específica para as mulheres nessa área. Então, as mulheres do movimento começam a exigir do governo, do poder público, seja municipal, estadual ou federal, políticas que mudam a vida das mulheres. E por isso que a conquista da Secretaria de Política para as Mulheres do Governo Federal foi muito importante. Porque a gente consegue ter a tarefa de dialogar por dentro do governo, que daí, no Minha Casa Minha Vida, as mulheres têm que ser donas e proprietárias da casa. Que na reforma agrária, as mulheres também têm que ser donas da terra da reforma agrária, que não pode estar só no nome do companheiro. Que esta é uma construção conjunta. A gente começa a conquistar o direito de que as mulheres em situação de vulnerabilidade, de violência, têm direito a elas ter o nome da casa em seu nome, porque é ela que, na maioria das vezes, fica com o cuidado dos filhos e da família. Então, pensar a vida das mulheres, pensar a autonomia das mulheres, é pensar todas as situações do cotidiano que a gente tem. E eu vou trazer o exemplo da violência, e aí o que aconteceu, a Luizinha trouxe um exemplo ruim do judiciário, que foi exatamente essa não condenação de um crime de violência que fere o Estatuto da Criança e do Adolescente, que fere a dignidade das mulheres. Mas eu vou trazer um exemplo que foi muito importante no final de fevereiro, quando o Supremo Tribunal Federal julgou a Lei Maria da Penha como uma lei constitucional
e que agora a mulher não precisa mais representar o poder público para que a denúncia em relação à violência contra ela seja dada continuidade e o agressor seja punido. Por que isso é uma conquista, gente? Nós não queremos encher a cadeia de milhões de homens, mas a gente quer combater a impunidade daqueles que agridem, batem e matam as mulheres. Aqueles que violentam, aqueles que... O exemplo esse da Luizinha é um dos. Nós acompanhamos em Queimadas, recentemente, um estupro coletivo, gente. Uma pessoa organizou uma festa de aniversário, fez uma festa, enfim, e o presente para o irmão dele, que era de aniversário, era um estupro coletivo de 5 jovens, sendo que 2 delas foram assassinadas nesse dia. Isso ainda é o Brasil, infelizmente. Então, pensar políticas públicas é combater esse tipo de crime e não aceitar em nenhum momento que nem mulheres, nem jovens, nem crianças e nem homens sejam assassinados, violentados ou agredidos. Mas como a sociedade sempre disse que nós mulheres temos menos poder que os homens, a maioria da sociedade até acha comum a mulher apanhar. Que briga de marido e mulher a gente não mete a colher. Ao contrário, hoje o STF diz, não só o Estado, o governo mete a colher, como vai ter que ir lá punir e evitar esse tipo de agressão. Porque a gente não pode ter mais Elisa Samúdios, a gente não pode ter aquela jovem cabeleireira que foi assassinada no seu local de trabalho, quando ela já tinha feito 8 denúncias na delegacia da mulher. Então, se a violência contra a mulher, que é uma das áreas das políticas públicas, onde a gente mais avançou, ainda a gente tem casos como esses, olha o quanto é importante as mulheres se organizarem, participarem, estarem presentes e reivindicarem do poder público mais direitos e mais política pública. Portanto, nós temos que pensar que o nosso papel nas cidades, quando a gente pensa a nossa vida, o dia a dia, a gente vai mudando as relações muito próximas de nós, é porque a gente quer construir homens e mulheres melhores. A gente não quer ser mais do que ninguém. A gente só quer ser igual. E o respeito, a igualdade começa quando a gente tem as mesmas oportunidades e os mesmos direitos. Portanto, pensar as políticas públicas, discutir um mês inteiro aquilo que é demanda das mulheres e reivindicação das mulheres, faz uma diferença enorme. E a gente teve, na 3ª Conferência de Política para as Mulheres, que aconteceu agora em dezembro, que muitas de vocês devem ter participado do processo municipal ou do processo estadual. Eu estou de tempo. Então, tá bom. Quando a gente fez essa conferência, um dos temas que a gente mais discutiu foi dizer assim, a gente já conquistou o Bolsa Família, que faz diferença na vida das mulheres, mas a gente quer mais. A gente conquistou o Programa Integral de Atendimento à Saúde da Mulher. É importante, mas ele ainda não chega em todas as mulheres. Às vezes, nem nas mulheres da cidade, e não chega também nas mulheres lá do Amazonas, que para fazer uma consulta demoram 2, 3 dias de barco para chegar em algum lugar. Portanto, a gente tem que pensar em atendimento, que é o barco que vai com a consulta e não é ela que vem para a cidade. Então, nós temos que pensar que essas conquistas que já estão dadas em alguns lugares do país, tem muitos ainda que a gente tem que conquistar. E a gente elegeu o tema da autonomia econômica, social, política e cultural das mulheres para dizer que a autonomia é fundamental para a gente transformar a vida das pessoas. É fundamental para a gente ter coragem e energia para fazer um monte de outras coisas. Para isso, a gente tem que pensar desde o desenvolvimento do país, a economia do país, que, por sinal, o Brasil está bem na fita. Se a Europa e os Estados Unidos hoje estão passando por uma crise, o Brasil, nesse longo desses anos, vem enfrentando essa crise e impedindo aquilo que os países da Europa e os Estados Unidos estão vivendo. Mas isso implica em quê?
em garantir trabalho, em garantir que o Estado tenha mais presença de política pública para assegurar os direitos da população, o Estado pensando aí os governos das suas diversas esferas. Mas também significa dizer que nós temos que construir um novo modelo de desenvolvimento para o Brasil. Que se ele está dando certo agora, mas nós temos que construir ele com uma igualdade diferente do que ele é. Só para vocês terem uma ideia, em junho desse ano, o Brasil vai ser sede de uma grande conferência para pensar o desenvolvimento sustentável no mundo, que vai ser a chamada Rio+20. Qual que é a ideia? A ideia é que a gente consiga pensar que modelo de desenvolvimento sustentável ou que modelo de economia para o Brasil e para o mundo vai assegurar que a gente tenha mais anos de vida no planeta. Não é uma vida individual só. Porque se a gente não pensar um desenvolvimento onde a gente combata uma série de questões que estão colocadas no mundo, a gente respeitar, não só respeitar o meio ambiente, mas valorizar as quebradeiras de coco, as mulheres castanheiras que pegam a castanha lá no local, preservam a floresta e ainda produzem alimento com isso. Se a gente não valorizar estas questões do desenvolvimento, da economia solidária, de uma coisa mais partilhada, nós vamos virar uma outra Europa, uma outra Estados Unidos, porque nós não vamos ter condições de preservar o Brasil, que é uma riqueza enquanto reserva do planeta. Mas nós temos que assegurar isso dando igualdade para homens e mulheres. E não é um debate fácil, gente. Porque o que os países da Europa e os americanos querem? Eles querem comprar a nossa Amazônia com a reserva de carbono que eles podem comprar e dizer que eles poluem, mas eles contribuem com o Brasil para eles continuar poluindo. Daí a gente diz assim, não, isso a gente não quer. A gente quer que vocês também se comprometam em despoluir o Brasil e mudar a sua forma de pensar o mundo. Não adianta só nós, os países que estão em crescimento, ou os países do terceiro mundo pensar nisso. Os grandes países e as grandes economias também têm que pensar. Então, pensar autonomia econômica, enfrentar a violência e as discriminações, é pensar em todas essas coisas que às vezes a gente diz, mas isso nem faz parte muito da minha vida. Faz, porque a gente pensar o mundo, gente, pensar que ele vai ter continuidade ou não, depende, em parte, do movimento individual de cada um de nós, mas muito do movimento, da organização coletiva e, acima de tudo, da organização e do compromisso dos governos. Então, a ideia de discutir autonomia econômica, autonomia política, onde as mulheres possam ter mais espaços de poder e decisão, significa a gente dar uma reviravolta nas coisas que a gente estava acostumado a dizer, conversar e pensar. Que mundo, que planeta a gente quer e aonde a gente quer que homens e mulheres estejam. Para nós, que homens e mulheres estejam nos mesmos lugares, com as mesmas oportunidades e que estejam no mesmo patamar de igualdade, sem violência, sem discriminação e sem nenhum tipo de preconceito. Esse é um desafio e eu tenho certeza que todas as mulheres que saem na rua e os homens que saem na rua para lutar por isso fazem a sua parte, mas nós temos que fazer muito mais, avançar mais e se comprometer com governos que querem essa transformação, seja aqui em Suzano, seja no governo federal, e pensar o quanto é importante a participação, a contribuição e reivindicar que o Estado de São Paulo, que é um dos maiores, com a maior economia brasileira, tem que respeitar e fazer políticas que mudem a vida da população. E faz diferença quando um governo é ou não é comprometido. Então, gente, vamos pensar, as mulheres estão aí, são mulheres de garra, eu acho que a gente tem muito a contribuir, mas mais do que isso, é a nossa pressão, é a nossa busca de políticas e de direitos que faz o governo fazer as coisas. E esse é o desafio, é essa disposição. A SPM, em 3 conferências, tem colocado esse debate, né? O governo federal tem colocado esse debate com o conjunto das mulheres brasileiras. Não é fácil, não se responde todas as demandas, mas certamente está lá dito.
as mulheres querem isso, isso, isso e isso, e o governo vai ter que se comprometer, vai ter que construir as condições para isso acontecer. Se a gente não tiver a voz das mulheres, os grandes ruralistas ou o grande poder econômico no Congresso Nacional fala mais alto. Portanto, o movimento popular, movimento de mulheres, organização popular é fundamental para assegurar igualdade, justiça e um mundo socialista, como disse a Luizinha. Que eu posso falar em pé, eu acho. Antes de fazer um elogio e rasgar seda com as meninas, eu quero fazer alguns agradecimentos. Primeiro, quero agradecer ao SOS Nova Vida, na figura da Simone, que é uma casa que nos ajuda a atender as mulheres também vítimas de violência nessa cidade. Quero agradecer ao movimento de moradia, na figura da Ritinha e da Gil, que são mulheres aguerridas no debate sobre a questão da moradia, e vale dizer que a cidade de Suzano está colocando a questão da moradia na ordem do dia. O prefeito fez doações recentemente de vários terrenos, e aí nós temos alguns deles já contemplados pelo movimento de moradia, e a mulher sendo protagonista nesta questão da habitação na nossa cidade. Quero agradecer a Marta e a Lidiane, que são mulheres firmes na questão do acolhimento à casa nossa de abrigo das mulheres vítimas de violência na nossa cidade. Talvez algumas e alguns de vocês não saibam, mas foi com muita luta que o Conselho dos Direitos da Mulher obteve essa conquista no nosso governo. Ter uma casa onde a gente possa carinhosamente acolher as mulheres que, naquele momento de maior sensibilidade da sua vida, se sintam protegida, acolhida e amada por nós, mulheres, nosso governo e a nossa atenção mínima para isso. É claro que a gente não queria ter casa de acolhida, né? O ideal era não ter, mas se houver uma mulher vítima de violência, nós estaremos lá para lutar em favor da proteção dessa mulher. Quero agradecer à Secretaria da Saúde, no caso aqui as meninas das UBS Boa Vista e da Jardim São José. Também a Promoção de Cidadania e Inclusão Social, que nos colaborou muito com transporte para vocês, e bem como com o café que vocês receberam. Carinhosamente quero agradecer a Secretaria de Participação e Descentralização na figura das minhas companheiras. Eu, obviamente vou dar o carinho aos homens, mas como o mês é nosso, de março, eu vou agradecer em especial minhas companheiras, a Rosângela, a Andresa, a Sandra e a Renata na secretaria. Quero também agradecer a presença de vocês, mas mais do que isso, pedir para que todas nós saiamos daqui com um compromisso. Não é vir apenas ouvir e levar para casa e guardar na nossa gaveta, né? É fazer isso que a Rosângela disse para a gente. Nosso dever de casa, em relação à questão das mulheres, desde o ano de 2005 até o momento, tem se empenhado, através do Conselho, fazer todas as provocações possíveis, não só com o movimento social, mas também com o nosso governo. E algumas das nossas batalhas travadas têm sido, ora maior ou menor, reconhecido e atendido. Mas dentro da limitação de um governo e dentro da limitação da sociedade de Suzano, nós temos o entendimento que nossas conquistas estão sendo avançadas. Não é à toa que justamente no último ano deste governo, que nós temos, no último mês de março, né? Porque 2000 só tem um março no ano, né? A gente tem esse auditório com quase 400 mulheres e homens que certamente sairão daqui comprometidos com a causa do movimento feminino e feminista desta cidade. Então, o que eu acho que é mais importante é que a gente saia daqui pensando numa cidade mais justa e igualitária, mas pensando só não, fazendo lá na nossa comunidade, né? Então, acho que algumas conquistas talvez possam nos parecer pequenas, mas se a gente for considerar o histórico desta cidade, que ao longo de tantos anos de governos anteriores nunca protagonizaram ou permitiram que as mulheres fossem protagonistas, hoje eu me sinto extremamente feliz de ver que a nossa luta ainda é pequena, precisa ser muito maior ampliada, mas que hoje, tendo 400 pessoas neste auditório, representa o que nós fizemos no longo deste mês.
Então, seguramente, nós atingimos no mínimo 2.000 mulheres que farão a diferença no debate lá fora, mais tarde, é o processo aí para frente. Esse é o nosso maior desafio. Algumas conquistas precisam ser ditas. A Secretaria Municipal de Saúde, muito sensibilizada e provocada com a nossa demanda, vai agora, a partir da próxima dia 4 ou 5, a gente vai fechar acho que dia 4 mesmo, que todas as unidades básicas de saúde terão um filme que vai ser apresentado para aquela comunidade. Esse filme foi uma produção nossa, da nossa secretaria, com artistas da nossa cidade, onde ele tem o objetivo de sensibilizar o atendimento e o acolhimento às mulheres vítimas de violência. Então, nem passou o filme, mas eu já recebi 3 ligações entre ontem e hoje sobre: Nice, que legal, a gente está conseguindo fazer uma escuta com essas mulheres vitimizadas. O que a gente vai fazer com isso agora? Fazer um trabalho de rede, a notificação compulsória, incentivar as mulheres a ter também o posto de saúde como ambiente acolhedor. Então, é mais uma das nossas ações que elas não são visibilizadas e palpadas que nem asfalto, que a gente vê acontecer. Porque sentimento é isso. E mulher é movida a sentimento, mulher é movida a emoção, né? E as nossas emoções nos fazem ser unidas para que a gente abrace todas as mulheres vítimas de violência na nossa cidade. E todas as mulheres, graças a Deus, que não são vítimas de violências, nós temos que atingir também. Estamos juntos pra dizer: chega de tanta humilhação. E você cansa de sofrer. Ô mulher, Pra cada um pedimos paz. um novo dia vai nascer, um amanhã muito melhor. Quem ama ajuda, quem ama agrada, dá carinho e dá calor. Quem ama cuida, quem ama abraça, não maltrata o seu amor. Com responsabilidade, Com bravura e com coragem, nós podemos de verdade vidas e mais vidas salvar. Só você denunciar. Todos nós estamos vendo o que está acontecendo. Ninguém pode mais negar. Quem ama ajuda, quem ama agrada, dá carinho e dá valor. Quem ama cuida, quem ama abraça, não maltrata o seu amor. Mulher, cidadão, não importa a cor, o peso, a idade, todas vocês são lindas de verdade. Amigas, mães, esposas, filhas, avós. Gentileza, sejamos educados. discriminação é coisa do passado. Diga não a essa enorme covardia. É hora de mudar essa situação. É hora de mudar essa postura, meu irmão. Denuncie, não tenha medo. Ninguém pode mais ficar calado. Show machismo, show violência, show de uma vez. Quem ama abraça. Quem ama ajuda, quem ama agrada, dá carinho e dá valor. Quem ama cuida, quem ama abraça, não maltrata o seu amor. Quem ama ajuda, quem ama agrada,
responsabilidade, com bravura e com coragem, nós podemos de verdade vidas e mais vidas salvar. É só você denunciar. todos nós estamos vendo o que está acontecendo. Ninguém pode mais negar. Quem ama ajuda, quem ama agrada, dá carinho e dá valor. Quem ama cuida, quem ama abraça, não maltrata o seu amor. Porque a gente aprendeu que quem ama abraça, quem ama cuida. E nós vamos cuidar da saúde, da educação dessas mulheres. Nós vamos fazer a diferença na nossa comunidade. E mulher tem que ter um compromisso com mulher. Daí porque tem essas lideranças para falar com a gente, tá? Eu queria passar então a palavra para Gil e para Caia, que são colaboradores.